É um cara que tinha um instinto de vencedor, assim. É um cara que eu inspiro bastante também. Qual foi o maior arranca-rabo, briga? Sempre tem, né? Vestiário Sempre a gente sabe tem. como é que é. Né? Claro, no Sempre basquete tem. existe até um nível, em tese, Aham. superior, né? Mas É, assim... o superior até porque os caras são altos, né? Então, Literalmente. Verdade, literalmente. Mas já teve assim uma treta daquelas assim históricas. Tem, sempre tem. De chutar Sempre. cadeira, de bater Não, boca, assim, dedo assim na acho cara. que não chegou tanto, assim. Aham. Acho que não chegou tanto, assim, de sair, de fazer, de empurrar. As vias de fato não chegou. Não chegou. Assim, até porque o grupo era um grupo muito forte, todo mundo se respeitava muito, né? Mas sempre tem, porque era um time vencedor, um time que gostava de vencer. E quando você não vencia ou quando as coisas não estavam muito bem, existia Isso um é nível de natural. satisfação. É Isso é natural. totalmente natural. Eu acho que tem que acontecer mesmo. Acho que tem que acontecer. Aham. Porque você tá sempre tudo bem, tudo tranquilo. Eu lembro muito, assim, ó, que a gente tava... essa também acho que eu nunca falei, vou falar agora. A gente tava numa sequência de vitórias. Tanto é que a gente tem, até hoje, a maior sequência de vitórias, né, do início do NBB. Ou seja, a gente jogou o NBB, começou o NBB, a gente jogou o primeiro turno todo e depois jogou mais um pouco do segundo turno e não perdeu. A gente Sim. jogou, foram 21 jogos seguidos. Eu sei que teve times que já passaram esses 21 jogos, mas não foi assim do início do NBB, foi depois contando com outros jogos. Mas eu lembro que quando a gente jogou, eu lembro que o 20º jogo que a gente ganhou, a gente jogou em Minas. E a gente ia ter um jogo logo depois. Que a gente tinha que fazer uma viagem. A gente tava fazendo uma banheira de gelo lá. E eu tava no vestiário, tava arrumando minhas coisas e eu vi que os caras estavam no gelo lá e eles conversando. E eu lembro que eu escutei. Eles falam assim, cara, e foi um jogo difícil, cara. Foi um jogo duro com o Minas. A gente ganhou acho que no último quarto. E eles no gelo lá, ele falou, caramba, esse jogo hoje foi duro, cara. Hoje, putz, pensei que hoje a gente ia perder a invencibilidade. Eu não lembro quem foi, mas falou assim, que nada, cara. Sabe quando eu já tô me sentindo assim, sabe como você já se sente invencível? Eu já tô me sentindo, eu sabia que a gente ia ganhar. Tirou o Cara, pé do chão legal. legal. amigo. Na hora que eu ouvi, eu falei assim, o próximo jogo nós vamos perder, cara. Se o cara tá se sentindo assim... Mas na hora tu já falou assim, opa. Não, eu não falei não, porque eu só ouvi. Mas tu guardou ali. Eu falei, cara, o próximo jogo vai ser fogo. Se os caras estão se sentindo assim, Moiou. é a hora que você dá aquela... E não deu outra, cara. A gente jogou aqui no Tijuca contra o Franca e a gente perdeu na prorrogação pro Franca, que era um time de jovens. E a gente perdeu nossa invencibilidade aqui no Tijuca, que era assim, um jogo ganho. Que era um jogo ganho. Mas é isso, quando você se sente invencível é a hora que você... Pro Leandro tava lá. a gente já Xingou todo mundo. achamos Cara, o culpado. isso aí é Achamos, É frio do cacete. achamos o Mas culpado. é isso, quando você entra numa assim, aquilo que eu te falei, quando você acha que você já você vai deixar de ser. Mas Não, agora, você agora já tem- passou, né? Qual foi o jogador? O quê? Que falou Não- isso? Não lembro, cara, porque assim, eles estavam Sinto todos lá. invencível. Eles estavam todos lá conversando e às vezes eu também não tava, eu tava me arrumando minhas coisas assim, mas eu escutei. Eu Entendi. falei, cara, tô me sentindo invencível. Eu tive Aí uma tá história vendo? dessa na escola. Eu nunca reprovei, né? Na época de escola. Mas eu sempre bati na trave. Matemática, química, física. Cheguei um momento eu falei assim, eu sou irreprovável. Se eu não repetir de ano até aqui, eu não reprovo mais. Sou irreprovável. Assim eu toquei o ensino médio e tamo aí irreprovável. Você, Até você é hoje. diferente do Flamengo que você não perdeu. Não. Tá Não veio o Você 21º você é jogo. diferenciado. Não pô. joguei contra o Minas ainda. Não jogou contra o Minas, né? Não, mas você vê que às vezes o cara sai ali, lógico, a confiança é importante, mas aí já é aquela... Soberba. A soberba, soberba. tipo... Eu não vou perder. Salto eu alto, não vou perder e tal, o cara já se olha já de uma outra maneira. É que nem aquele negócio, por exemplo, os caras falam do medo, né? O medo, eu acho que o medo ele tem que fazer parte. Sim. Porque se você não tiver medo, por exemplo, se você não tiver medo de atravessar a rua, você vai ser atropelado. É. Você tem o medo, não é um negócio que te paralisa, mas é um negócio que Cautela, né? te Move dá uma muita cautela, entendeu? Te dá uma, assim, não, você vai fazer a coisa bem feita, porque senão vai acontecer isso, né? Você não vai dar esse vacilo. Então, você tem que ter assim, tipo, aquele frio na barriga mesmo, você tem que ter essas coisas assim, para que possa te mover. Não porque assim, não vai acontecer nada. Pode acontecer. Se você menosprezar, aí esse que é o degrau, né? Que você tem que estar sempre tomando cuidado para você não tropeçar. De você estar indo para soberba e da autoestima. É aí que você tem que ter esse cuidado. Também entra na questão daquela coisa depois do time ganhar tudo. A gente fez muito isso no futebol Pra também, motivar né? é mais difícil. Pra motivar, tipo, É. mas motivar. E também tem aquele ditado, né? O difícil muitas vezes não é você chegar no topo, né? É Se difícil manter. você se manter É, ali, claro. que é muito. Ainda mais o esporte, né? Que é um. É porque assim, eu Envolve lembro cabeça, que a gente emocional, jogava e psicológico. todo jogo, contra quem quer que fosse, era um jogo importante pro adversário.
Porque eles dizerem que eles ganharam do Flamengo... Cara, já teve time que renovou patrocínio quando ganhou da gente. Eu lembro que teve um time que... Acredito. Eles ganharam da gente, o dia seguinte anunciaram renovação do patrocínio. Porque ganhou do Flamengo. Entendeu? Então tem coisas que... Não era só mais um jogo. A gente também não podia tratar assim, dessa forma. A gente sabia que o adversário eles vinham para jogar com tudo com a gente. Porque se eles ganhassem, não era só uma vitória. Era uma vitória contra um time vencedor. Então acho que essas coisas que a gente tem que estar atento pra gente não tropeçar, né? Tem vários pilares, né, no seu trabalho, a parte tática, a parte motivacional, a parte disciplinar. Falando dessa terceira. A gente teve episódio recente no futebol, o Gabigol visto no momento de folga ali, aparentemente embriagado, né, saindo da boate, foi flagrado por um jornalista independente. Queria um comentário seu sobre isso, quão problemático isso é para um atleta, qual tipo de orientação você dá para os seus jogadores, se já houve algum episódio. Bom, eu falo para eles o seguinte, cara, você é responsável por aquilo que você faz, entendeu? E você tem que saber que você representa, principalmente quando você veste uma camisa de um clube ou de uma seleção que tem uma grandiosidade, você tem que saber que você não é só mais você representa uma entidade, uma instituição, alguém que tá vendo em você aquela instituição, aquela identidade. Então você tem que ter uma responsabilidade. É assim. Então, isso não quer dizer que eu não posso fazer nada. Mas com cautela. Faça com cautela, não sai. Agora... Privadamente, em casa. Sabe? Agora, se quer fazer também, arcar com as consequências, né? E tem que saber que tem responsabilidades também. Eu, sinceramente, eu não fico policiando. Eu não gosto de ficar policiando ninguém. Eu até, por exemplo... Eu quando vou para um hotel, vou com um time, seja na seleção, seja no meu time, seja o que for, eu peço para não estar no mesmo andar que os jogadores. Eu falo, eu não quero estar, porque eu não quero saber o que eles fazem, eu não quero saber que horas eles chegam, que horas eles vão dormir, eu não quero saber. Eu quero saber o que eles vão fazer dentro da quadra. Entendeu? Essas outras coisas, eles têm que ter responsabilidade, é um time profissional, não é um time de criança, entendeu? Então, eu, particularmente, se eles dão em quadra aquilo que a gente precisa que eles deem, a responsabilidade da vida fora deles é deles. Entendeu? Senão eu vou ter que ficar preocupado se ele tá casado, se ele tá traindo a mulher, se ele tá dormindo com outra, se não sei o que lá, se ele tá feliz, se não tá... Cara, isso infelizmente eu não posso, além das minhas tarefas, eu não posso estar com isso. É claro que se o cara tem algum problema e quiser conversar, lógico. Beleza. Isso já chega um grau de confiança também. E aconteceram isso algumas vezes. Né? Tem esse grau de confiança, a gente conversa e tá tudo certo. Mas... eu acho que isso aí é a responsabilidade do jogador. Ele tem que saber o que ele representa. Jogador, técnico, seja o que for, né? A gente vê também muitos treinadores que acabam aí, às vezes, saindo um pouquinho fora da caixinha, falando de outras coisas, né?